No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês um dos principais aprendizados que eu tive aqui morando fora, morando na Alemanha. Esse vídeo vai ser muito importante se você tá pensando em vir pra cá. Não só pra Alemanha, mas se você tá pensando em vir morar fora. Você ainda tá na dúvida, velho. Com certeza depois desse vídeo aqui você vai querer dar um sim pra essa aventura de morar fora do país. Uma cerveja antes do almoço é muito bom para ficar pensando melhor. Pere, 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 pere. Não pode pisar na grama. Tá aqui, ó. O campo tá fechado. Mas não precisa de cercadinho, porque a turma obedece. O alemão tem essa vantagem. E aqui estamos nós de novo, nesse lugar maravilhoso. Pertence à universidade também. Só que eu conto nos dedos, às vezes, que eu vim pra cá. Por quê? Sei lá, velho, não tenha tempo pra praticar esporte, nem vontade. Ó, tem até um lugar ali pra você escalar. Olha que legal. Em cima, ó, tem um heliponto. Tô brincando, não é heliponto não, hein, velho. Mas bem que podia ser, né, não? Chegava de helicóptero e escalava ali até embaixo. Meu irmão, mas só inventaram de construir esse negócio quando eu me formei, velho. Podia ter construído antes, tá ligado? Mas não construíram. Mas será que eu ia escalar mesmo esse negócio? Eu acho que não. Acho que eu vou dar um chega lá, velho, só pra ver como é que é. Mas que merda! Não gravou, boy! Na verdade gravou, porém não pegou meu áudio. Não vou me afastar tanto dessa vez. Beleza, vou apresentar um pouco do lugar pra vocês. Esse aqui é a área de esporte da Uni. Esse aqui é o campo de futebol. Temos aqui uma pista de atletismo. Ali, como eu mostrei antes, aqui é a torre de escalada. Ali, tá vendo essas chaminés verdes? Pronto, essa aí é a usina elétrica da universidade. É, boy! Aqui tem uma própria usina elétrica. Sabe por quê? Porque tem alguns experimentos que eles fazem que consomem muita eletricidade. Aí eles têm que ter uma própria usina para realmente gerar e suprir, né, a demanda de eletricidade para esses experimentos. E aí eles têm essa própria usina dele, velho. Olha que legal. Mas o vídeo não é sobre isso não. Uma cerveja antes do almoço é muito bom para ficar pensando melhor. Eu nem tô focado no bagulho, mas beleza. Importante que você consegue me ver. Cara, eu tô muito pequeno, velho. Sai. Ai! Porra, não era fruta, era uma pedra, velho. Irmão, esse reloginho aqui pra filmar é muito top, bicho. Porque eu consigo ver o que a câmera tá vendo. Isso sem olhar pra tela do celular, tá ligado? Como se fosse uma segunda mini tela. Cara, se você for parar pra observar, em várias culturas da humanidade, assim, tem várias civilizações, há sempre um rito de passagem que define, né, a transição ali entre a criança, entre a fase infantil para a fase adulta, né? Que é assim, quando marca, né, dá aquela marcação, que a partir daqui tu deixa de ser criança e passa a ser um adulto. Cara, tem na tribo da Amazônia lá, tem a tribo dos índios, esqueci o nome dele, velho, vou até ver aqui pra não falar merda. Olha, o nome da tribo se chama Sateré Maué. Sateré Maué, lá da Amazônia brasileira. Pronto, essa tribo aí, Sateré Maué, o cara pra virar adulto, irmão, ele tem que botar a mão dentro de uma sacola de palha que tá cheia de formiga, bicho. Umas formigas assim, gigantonas, assim, com aqueles ferrãozão. As formigas vão ferroar a mão dele todinha, velho. E ele não pode chorar, não pode gritar, não pode espernear, não pode fazer nada. Ele tem que aguentar aquela dor até o pajé lá dizer que tá bom, que o cara que já passou no teste. E depois daquele ponto ali, o cara é homem. Tem outras tribos aí que você tem que caçar o leão, tem que trazer a caça pra tribo, né? Tem um rito de passagem mais complexo. O pessoal parou de correr, deu uma cansada, o pessoal tá andando agora. Aí dá tempo de fazer o take mais tranquilo. Vou botar aqui dando um zoomzão, um zoom. Os caras ficam olhando. Olha, pra gente que é brasileiro, se eu pudesse classificar aí o rito de passagem da gente, eu diria que seria, pra alguns de nós, obviamente, vestibular. Prova bem difícil e tudo mais. Pra outros, eu diria o seguinte, que podia ser o primeiro emprego, né? Quando você começa a ganhar o seu dinheiro, ter sua renda, ser independente, começa a pensar por si mesmo, tomar suas próprias decisões. Ou, para outros pode ir mais além, né? Pode ser quando sai de casa. E assim, você pode ter seu emprego, pode estar na universidade, mas você ainda mora com seus pais, e ainda tá dependente dele, né? Tem aquele conforto, tá na casa dele, não paga aluguel, tem aquela comidinha sempre, tem a geladeira cheia. O sol já tá se pondo, meu irmão. Se bem que eu tenho mais umas horinhas aí de sol, mas não sei se eu vou ter de bateria, mas eu tenho meu powerbank. Para outros, bicho, a transição vai mais além. É quando sai de casa e se torna totalmente independente dos pais. Quando você começa a pagar suas próprias contas, quando você paga seus próprios aluguel, você não tem independência nenhuma dos seus pais. Cara, pra mim, a minha fase adulta começa quando eu venho morar na Alemanha.
quando eu saio do Brasil. Porque aí realmente, aí não tem mais laço nenhum que conecte a mim e a minha família. Assim, fora o laço afetivo, obviamente. Mas assim, a partir desse ponto eu me torno independente. Eu tô por conta própria. E aí começa, de fato, minha fase adulta. É onde eu considero o meu ponto de partida. Ficou massa, ficou legal. E aí, beleza, menino. Se você for pegar meus vídeos aqui e ficar vendo eles e tudo mais, você vai ter uma noção de como eu penso sobre esse país, sobre as minhas decisões, sobre, assim, as coisas que eu acertei, as coisas que eu errei. Aqui na Alemanha, eu diria que, assim, foi onde eu passei muita dificuldade. Foi onde eu passei também, assim, muitos momentos difíceis. Tive arrependimentos, bastantes arrependimentos. Assim, teve coisas assim que se eu pudesse eu voltava, faria diferente. Porém, pra voltar e fazer diferente, eu teria que ter passado aqui, entendeu? Aí, o que é que eu quero chegar, meu irmão? Morar aqui na Alemanha, se eu for resumir, foi algo engrandecedor pra caramba. E tá sendo ainda, né? Assim, eu realmente tô aprendendo muita coisa, mas de uma forma dolorosa, digamos assim. Todas esses aprendizados, todas essas dificuldades que eu passei moldaram a mim, como é que eu sou. Se eu for pegar Vitor antes de morar na Alemanha para Vitor de hoje, né? Vitor quando morava no Brasil para Vitor hoje, são duas pessoas muito diferentes. A minha vivência aqui nesse país moldou muito a minha forma de pensar e os meus valores. E eu diria o seguinte, assim, cara, é uma experiência. Se você puder ter, não de morar na Alemanha, mas de morar fora, faça, velho. Pra deixar claro, tá ligado? Assim, eu não venho de uma família humilde. Minha família não é humilde. Eu sou de classe média. Vim pra cá, mudou muito a minha forma de ver as coisas, de ver a sociedade, de ver o mundo, porque eu estava do outro lado da moeda, entendeu? Vim pra cá, que assim, é você servir ao invés de ser servido. Vim pra cá, me fez ver esse outro lado, me fez perceber coisas que eu não percebia antes. Isso sim, isso é uma das lições assim que eu sou grato por ter tido e dou graças a essa vivência que eu tive aqui. E aí é por isso que eu acho, velho, que assim, que na minha opinião, todo ser humano devia ter algo parecido, devia ter uma experiência dessa, assim, parecida, e troca, entendeu? Assim, conhecer um outro lugar, cara, deveria ter. Isso de ter que se virar num lugar novo, num lugar estranho, num lugar desconhecido. Seja onde for, velho. Assim, seja lá de onde você for. Quanto mais rico, meu irmão, você for, melhor. Porque aí você tem realmente a noção de como as coisas funcionam. Como a sociedade é, de como as pessoas pensam, de como quão cruel e quão difícil é a vida adulta, tá ligado, velho? Ter uma experiência dessa vai te ajudar a valorizar as coisas que realmente importam. Vou dizer isso a você, assim, sendo bem sincero. Percebi o que realmente importa pra minha vida muito cedo. Eu dou graças a essa experiência que eu tive aqui. Cara, tem gente que demora anos. Tem gente que só vai reconhecer o que realmente importa na vida, né? O que realmente traz felicidade só depois dos seus 50, dos seus 60 anos, tá ligado? Assim, bem depois de uma certa idade, depois de ter passado muito tempo. Cara, assim, eu acho que desde os meus 23 anos, assim, que eu realmente, assim, cara, é nesse ponto aqui que me faz bem, né? Foi realmente. Posso dizer isso, tá ligado? Por ter aprendido isso tão cedo. O vídeo é esse. Valeu. Tchau. Right.